Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos à nossa sexta aula da quarentena de alemão. E hoje eu trouxe aqui um texto um pouco maior, tá? Isso daqui é um pequeno documentário com um nível de vocabulário aí que vai do básico ao intermediário e tem uma abrangência maior que as demais aulas em termos de vocabulário, porém é relativamente mais fácil, tá? O nível aqui é um pouco mais fácil que as notícias que eu tenho trazido nas últimas aulas, apesar de ele ser um pouco mais extenso. Esta aula aqui eu vou deixar como sendo um aulão de vocabulário, tá? Onde nós iremos promover o ganho de vocabulário. O seu foco está em aprender o máximo que você puder de palavras novas. Você não necessariamente precisa decorar e memorizar tudo que está aqui, mas o nosso foco aqui é absorver muita coisa nova, tá? Em termos de vocabulário, óbvio que eu trago aqui uma matéria atual, tá? Que também envolve o tema crise de coronavírus, né? Porém, é diferente, né? Não é muito, não trata-se bem de uma notícia, sim de um algo que documenta, como se fosse um mini documentário, tá? De um fato, um acontecido lá na Alemanha, trabalhado aqui em grande nível de detalhe, tá? Com uma grande quantidade de detalhes, tanto que nós temos até o nosso glossário aqui abaixo. Então, ele é algo focado mais para o ganho de vocabulário. É um pouco diferente do que a gente viu nas últimas aulas. A aula vai ser um pouco mais extensa, porém bastante rica, muito mais rica. Então, vou reproduzir este pequeno documentário em áudio para você escutar enquanto eu percorro o texto aqui na tela. Depois eu volto estudando cada um desses parágrafos aqui, tá legal? Vamos começar então. Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise. Viele Menschen haben Angst vor Corona. Besonders alte und kranke Leute sollen das Haus nicht verlassen, denn sie gehören zur Risikogruppe. Doch sie sind nicht allein, denn überall entstehen Nachbarschaftshilfegruppen. Seien wir solidarisch. Im Fernsehen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die junge Generation appelliert, in Zeiten der Corona-Krise Verantwortung für die Eltern und Großeltern, für Alte und Schwache zu übernehmen. Damit hat er vielen Jugendlichen aus dem Herzen gesprochen, auch dem 15-jährigen Noah Adler. Ich habe die Nachrichten verfolgt und da war für mich klar, da wird Hilfe gebraucht, sagt er. Noah ist kein Programmierer, sondern Schüler der 11. Klasse an einem Gymnasium in Berlin. Doch die Schulen sind wegen der Corona-Krise geschlossen und Noah hat mehr Freizeit. Also hat er Tag und Nacht getüftelt und die Webseite coronaport.net erstellt. Dort können Menschen aus Risikogruppen mit Leuten in Kontakt kommen, die ihre Hilfe anbieten. Inzwischen haben sich schon 800 Helfer aus Berlin bei coronaport.net angemeldet. Das zeigt, dass das Wort Nachbarschaftshilfe für viele Jugendliche keine leere Floskel ist. Auch in anderen deutschen Städten gibt es solche Nachbarschaftshilfegruppen. Sie bieten zum Beispiel Hilfe beim Einkaufen und bei der Kinderbetreuung an oder gehen mit Hunden Gassi. Damit auch Menschen erreicht werden, die nicht so internetaffin sind, haben Noah und andere Hilfsverbände auf ihren Internetseiten Vordrucke erstellt. Helfer können sie ausdrucken und mit ihrer Telefonnummer und konkreten Hilfsangeboten ausfüllen. Diese Formulare kann man dann im Haus oder im Supermarkt aushängen oder alten Nachbarn unter der Tür durchschieben. dw.com. Então aqui, eu sei que a velocidade aqui do áudio foi um pouco maior, tá? Porque está em velocidade original. Os áudios das aulas passadas estão de uma forma, como posso dizer, desacelerada, tá? Já é colocado de uma forma desacelerada. Mas aqui, o nível de vocabulário aqui é menor. Eu sei que você pode não ter entendido nada aqui, não tem problema. Depois que nós estudarmos tudo isso daqui, você vai ouvir o áudio de novo, vai copiar tudo em seu caderno, tá? Porque não adianta ficar só estudando no celular, tem que anotar as coisas no caderno, principalmente para um idioma como o alemão, tá? É muito importante, porque a construção das palavras é muito diferente do que a gente vê no português, né? Não tem tantas palavras parecidas como no português. Vou tomar um golinho de água aqui.
E já podemos começar. O que nós temos aqui no título da notícia, né, do nosso documentário em áudio? Nachbarschaftshilfe. Tá? Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe. O que significa este palavrão? Ajuda de vizinhança, tá? Ajuda de vizinhança. Nachbarschaft significa vizinhança, coisa de vizinhos. Hilfe, ajuda. Quando você une as duas com um S ali no meio, você tem ajuda entre vizinhos, ajuda na vizinhança, tá? Então são duas palavras aí que dão origem a este palavrão, tá? Onde Nachbar significa vizinho, tá? Nachbarschaft, vizinhança. Então aqui você começa a construir o raciocínio para esta palavra, que pode gerar espanto em quem está começando a estudar o alemão e não tem essa coisa de estudar a estrutura das palavras, né? A pessoa tenta memorizar este palavrão aqui, quando na verdade pode aprender a lógica por trás dela e aprender muito mais, né? Criar um raciocínio melhor para estudar. Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise. Ajuda entre vizinhos na crise de coronavírus. E ele segue falando. Viele Menschen, muitas pessoas, haben Angst, têm medo, vor Corona, do corona, tá? A expressão haben Angst é ter medo, e sempre quando você usa, né, eu tenho medo de alguma coisa, você não usa o von, você usa a preposição vor, que é à frente, diante de alguma coisa, tá? Ich habe Angst vor Corona. Eu tenho medo do corona, tá? Besonders, especialmente, tá? Eu quero que você vá anotando palavra por palavra, vá pausando este vídeo, anote palavra por palavra com a tradução na frente do seu caderno, tá? Você vai absorver muita coisa e depois você vai ouvir o áudio aqui, eu vou deixar até o link do áudio do PDF desta matéria para você baixar, colocar no seu celular, você vai escutar e depois você vai lembrar, nossa, você vai pensar, nossa, eu estou assimilando muita coisa, né? Você vai até se espantar com a quantidade de coisas que você vai conseguir assimilar em uma aula só, tá legal? Isso vai criar contextualização para a sua memória. Besonders, especialmente, alte und kranke Leute, pessoas idosas e doentes, sollen das Haus, sollen é o verbo dever, sollen das Haus nicht verlassen, não devem sair de casa, onde o verbo verlassen significa sair ou deixar, tá? Sollen das Haus, devem a casa, então vem a negação nicht, tá? Que está negando o verbo verlassen, sair. Não devem sair de casa. Não devem sair de casa, tá? Ou devem não deixar sua casa, tá? Aqui o nicht, se você parar para analisar, ele pode negar tanto o verbo sollen quanto o verbo verlassen ou a expressão toda, né? Não devem sair de casa. As pessoas não devem sair de casa. Sollen das Haus nicht verlassen. Denn, afinal, sie, eles ou elas, gehören, pertencem, aqui está o verbo pertencer, tá? Gehören, pertencem, afinal, eles ou elas, né, essas pessoas, pertencem ao grupo de risco. Gehören zur Risikogruppe, tá? Pertencem ao grupo de risco. Denn sie gehören zur Risikogruppe. Afinal, eles estão no grupo de risco. Doch, mas é claro, tá? O dor no alemão tem muitos significados, tá? Ele pode servir como palavrinha de entonação em uma afirmação, né? Como você vai dizer, por exemplo, sei doch nicht unhöflich. Não seja mal educado, tá? Ele serve como uma entonação ou pode significar claro, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa que a resposta é um sim, porém com um alto tom de obviedade, você pode falar doch, né? Claro. Ou com o significado de, né, no começo da frase, é claro, né? Doch, sie sind, é claro que eles estão, nicht allein, é claro que eles não estão sozinhos. Doch, sie sind nicht allein, é claro que eles não estão sozinhos. Afinal, denn,
überall, por todos os lados, por todos os cantos, tá? Überall, überall significa por toda parte, por todos os cantos, tá? Denn überall, afinal, por toda parte. Entstehen, surgem, entstehen significa surgir, tá? Já vai anotando aí, é o verbo surgir, entstehen. Nachbarschaftshilfegruppen, grupos de ajuda entre vizinhos, tá? Grupos de ajuda, grupos de ajuda entre vizinhos, tá? Não adianta você reclamar que eu estou colocando muito vocabulário, tá? Se você quer aprender alemão para valer, sair daquela porcariada de coisas de aplicativo, ficar bom dia, boa tarde, como está, me desculpe, você tem que cair de cara no mar de vocabulário, tá? E se você nunca teve contato nenhum com a língua alemã, aqui nesse mesmo canal você encontra aulas para níveis mais básicos, inclusive para quem não sabe nada, tá? Clica no canal, vai arrastando para as aulas mais antigas, tem uma aula completa com saudações, pronúncia, outras aulas onde ensino um pouco de conjugação de verbos, tá? Lógico que nós não temos tanto material quanto nós temos no nosso curso fechado, mas aqui eu também disponibilizo muita coisa para quem não pode eventualmente pagar por um curso online ou por uma escola presencial, tá legal? Mas o segredo é cair de cabeça num mar de vocabulário, tá? A primeira vez assusta, pode doer, tá? Ser um processo doloroso, sempre mergulhar no mar de palavras novas, mas depois vai valer a pena, você vai ver que você vai pegar muita coisa, tá legal? E aí ele segue falando, seien wir solidarisch, sejamos solidários, tá? Seien wir, sejamos nós. Aqui você vê o verbo ser, estar, na forma meio que imperativa, né? Sejamos, seien wir, sejamos solidarisch, solidários, sejamos solidários. Isso aqui é uma frase que o presidente falou na televisão, né? Im Fernsehen, na televisão, tá? Na transmissão de televisão, hat der Bundespräsident, o presidente da República, né? Frank-Walter Steinmeier, an die junge Generation appelliert. Ter apelado o presidente da Alemanha para a geração jovem, tá? Ele apelou à geração jovem, tá? O que ele apelou para a geração jovem? In Zeiten der Corona-Krise, em tempos de crise de coronavírus, Verantwortung, pausa na aula aqui para explicar o palavrão Verantwortung, tá? Pausa geral aqui. Verantwortung é responsabilidade e vem do verbo verantworten, que na verdade é um verbo, né, que ele é complementado por sich für etwas, tá? Responsabilizar-se por algo, tá? Responsabilizar-se por algo, tá? Sich se für por etwas, algo verantworten, responsabilizar-se por algo, tá? Ou o verbo, tal como você poderá encontrar no dicionário, verantworten, responsabilizar, coloca as letras, né? Tira o infinitivo, põe o ing no final, transforma ele no substantivo, do gênero feminino, você tem a palavra responsabilidade, e esse é o tipo de lógica, de coisa que você só aprende aqui, tá? Você poderia perder muito tempo decorando palavrões diferentes, mas aqui eu gosto de ensinar a origem das palavras e a morfologia da coisa na língua alemã. Então, beleza, voltemos à sentença. O que o presidente fez um apelo à geração jovem, e o que ele apelou? Ele apelou o seguinte: In Zeiten der Corona-Krise, em tempos de crise de coronavírus, Verantwortung, responsabilidade, für die Eltern, para os pais, und Großeltern, e para os avós, tá? Für Alte und Schwache zu übernehmen. Responsabilidade para os pais e avós para tomar conta dos mais velhos, dos mais idosos e dos mais fracos, tá? Responsabilidade com os pais e avós, tá? Ele apelou para a geração mais jovem para que tenha uma responsabilidade, para que assumam, né, uma responsabilidade, Verantwortung für die Eltern, com os pais, com os avós,
com os idosos e com os fracos, zu übernehmen, assumir. Assumir, aqui o objeto, né, regido pelo verbo übernehmen, é a palavra verantworten, responsabilidade. Ele apelou para que a galera übernehmen, assumam responsabilidade por este grupo aqui, ó. Für die Eltern, pelos pais, für die Großeltern, para os avós, für Alte, para idosos, und Schwache, e pessoas fracas, debilitadas, tá? Zu übernehmen é assumir a responsabilidade, verantworten, que veio lá no começo da sentença. Esse foi o apelo do presidente. E aí ele segue dizendo, damit, com isso, damit, com ele, com isso, damit, hat ele, vielen Jugendlichen, muitos jovens, aus den Herz gesprochen. A expressão, inclusive está no glossário aqui, tá? Jemanden aus den Herzen gesprochen é reproduzir a opinião de alguém, tá? Ou poderia até colocar tocar o coração de alguém, tá? Ou falar de coração para alguém a ponto que essa pessoa acolha isso, tá? Damit hat viele Jugendlichen aus den Herzen gesprochen. Com isso ele foi de encontro com a opinião dos jovens, de muitos jovens, tá? Incluindo o Noah Adler, que é o nome do rapaz, tá? De 15 anos. Auch den 15-jährigen Noah Adler. Inclusive foi de encontro, né? Foi de encontro com a opinião do Noah, né? De 15 anos. E aí o rapaz diz: Ich habe die Nachrichten verfolgt. Ich habe die Nachrichten verfolgt. Eu ter. Die Nachrichten, as notícias, e verfolgt, nada mais é do que o verbo verfolgen, acompanhar no passado perfeito. Ele diz, eu acompanhei as notícias. Eu ter acompanhado as notícias, tá? Ich habe die Nachrichten verfolgt. Eu acompanhei as notícias. Und da war für mich klar. E aí ficou claro para mim, tá? Und da war, e aí ficou, für mich, para mim, claro. Da wird Hilfe gebraucht. Ajuda é necessário. Será necessário ajuda. Sagt diz ele. Tá? Da wird Hilfe gebraucht. Será necessário ajuda. Será preciso muita ajuda. É isso que temos neste primeiro parágrafo do nosso mini documentário em áudio. Então ele segue para o próximo parágrafo e narra o seguinte. Noah ist kein Programmierer. Noah não é nenhum programador, tá? Não é nenhum programador. Programmierer significa programador de computadores, né? E aqui ele usou kein, a negação kein, tá? Que nega objetos ou substantivos, nomes, tá? Ele não é programador, ele não é nenhum programador. Sondern, e sim, Schüler, aluno da 11ª Klasse, do 11º ano, lá na Alemanha é diferente, tá? Daqui do Brasil. Schüler da 11ª Klasse, do 11º ano, an ein Gymnasium, em Berlim, em um ginásio em Berlim. Doch die Schulen, é claro que as escolas, estão, wegen der Corona-Krise, por conta da crise de coronavírus, geschlossen, fechadas. Und, Noah hat mehr Freizeit. Tem mais tempo livre. Que é um problema para os pais, né? Imagina a criançada tudo com tempo livre dentro de casa, sem poder sair na rua, né? Deixando o pai e a mãe loucos da vida. E aí ele segue dizendo: Also, além disso, hat Tag und Nacht, ter ele, o Noah, Tag und Nacht, noite e dia, dia e noite, getüftelt, tá? Mexido, fuçado, tá? Aqui você vê o verbo tüfteln, inclusive está no glossário aqui, tüfteln, tá? Tüfteln, que é mexer, fuçar, desenvolver, tá? Desenvolver algo, enfim, ficar ali fuçando, como se fosse como que eu posso dizer, um cientista, alguma coisa assim, ficou ali fuçando, mexendo, trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, tá? Então, also hat Tag und Nacht getüftelt, ele ficou trabalhando, desenvolvendo algo noite e dia, und die Webseite, e a página da web, coronaport.net,
erstellt, criado e criou o site coronaport.net, tá? Aqui você vê o verbo erstellen. Erstellen é criar, tá? Und hat die Website coronaport.net erstellt, tá? Dort, lá no site, können Menschen, podem, as pessoas podem, tá? Können Menschen aus Risikogruppen, lá pessoas de grupos de risco podem mit Leuten, com pessoas, in Kontakt kommen, entrar em contato com pessoas, die ihre Hilfe anbieten, que oferecem sua ajuda. Então, lá, as pessoas de grupos de risco podem entrar em contato com outras pessoas, mit Leuten in Kontakt kommen, die ihre Hilfe anbieten, que oferecem sua ajuda. Tá? E aí ele segue dizendo, né? Inzwischen haben sich schon 800 Helfer aus Berlin bei coronaport.net angemeldet. Nesse meio tempo aí, né? Entretanto, ter cerca de 800 ajudantes, 800 pessoas, né? Haben sich schon 800 Helfer, ajudantes aus Berlin, de Berlim, bei Coronaport, no coronaport.net, angemeldet, registrado, tá? Nesse meio tempo aí, cerca de 800 pessoas se registraram, se cadastraram no site criado pelo rapaz de 15 anos. Das zeigt, isso mostra, tá? Aqui é o verbo zeigen, tá? Lembrando que você não precisa entender todas as frases com perfeição, tá? O intuito seu aqui é absorver o máximo que você puder de vocabulário. Das zeigt, isso mostra, que é o verbo zeigen, mostrar, na terceira pessoa, zeigt, mostra, tá? Das zeigt, isso mostra. Das, aqui esse das com dois S é uma conjunção que significa que, tá? Das zeigt, das, que a palavra, tá? Que a palavra, das Wort, Nachbarschaftshilfe, que a palavra ajuda entre vizinhos, für viele Jugendliche, para muitos jovens, keine leere Floskel ist, tá? Não é... Isso mostra que a palavra ajuda entre vizinhos para os jovens significa alguma coisa, tá? Não é nada vazio, tá? Floskel é algo vazio, sem significado. Então, ele está dizendo aqui que isso mostra que a palavra ajuda entre vizinhos para muitos jovens significa alguma coisa, tá? Porém, aqui na expressão está keine leere Floskel ist. Não significa nenhuma expressão vazia, tá? Significa alguma coisa para os jovens. Auch in anderen deutschen Städten, também, além disso, também em outras cidades alemãs, existem solche Nachbarschaftshilfegruppen. Tá? Gibt es solche Nachbarschaftshilfegruppen. Existem tais grupos de ajuda entre vizinhos. Sie bieten, eles oferecem, zum Beispiel, por exemplo, Hilfe, ajuda, beim Einkaufen, com as compras, tá? Beim Einkaufen. Aqui mais um caso dos verbos que são utilizados como substantivos que representam a ação. Einkaufen, que vem do verbo einkaufen, fazer compras, tá? Einkaufen, fazer compras. Das Einkaufen, com a primeira letra em maiúsculo, o ato de ir fazer compras. Beim Einkaufen, com as compras, tá? Sie bieten zum Beispiel Hilfe beim Einkaufen, com as compras, und bei e com der Kinderbetreuung, com o cuidado com as crianças, tá? Kinderbetreuung significa cuidado com crianças, o ato de cuidar de crianças, tá? E a junção da palavra Kinder, crianças, com a palavra Betreuung, que significa cuidado, né? Ato de cuidar, que vem do verbo betreuen, tá? Betreuen, Kinderbetreuung, cuidar de crianças, tá? Tomar conta de crianças. Então, e aqui está a origem dessa palavra, Kinder mais Betreuung, tá? Já anote aí em seu caderno. Então, Sie bieten zum Beispiel, eles oferecem, por exemplo, ajuda com as compras, und bei der Kinderbetreuung, e com o cuidado de crianças, tá?
An aqui é a outra parte do verbo bieten, né? Que temos o verbo anbieten, oferecer, anbieten, tá? Oferecer. Por isso que o an está perdido ali no final. Oder ou gehen mit Hunden Gassi. Vamos passear com cachorros, tá? Aqui a expressão Gassi gehen. E passear é algo mais informal, tá? Mit Hunden Gassi gehen. Mit Hunden Gassi gehen. Ir passear com cachorros. Ou vão passear com os cachorros, tá? Oder gehen mit Hunden Gassi. Então, esses jovens oferecem esses tipos de serviço aí para as pessoas mais idosas ou debilitadas. E aí, ele conclui aqui no último parágrafo, dizendo o seguinte. Damit, para que, tá? O damit em alemão é para que. No começo de frase é para que. Para que ou, tá? Ou com isso, tá? Aí vai depender de você analisar o contexto. Nem você precisa ter um grande domínio sobre essas frases ou entendê-las perfeitamente. O foco aqui é fazer você ganhar vocabulário. Se você está estudando o alemão aqui é porque você não tem domínio da língua ainda, provavelmente. Então, concentre-se apenas em ampliar seu vocabulário, de repente aprender uma frase completa aqui, dominá-la, tá? Mas não tente entender o texto inteirinho perfeitamente, tá? Não é esse o foco, tá legal? Damit, para que auch Menschen erreicht werden, para que também pessoas sejam alcançadas, tá? Damit auch Menschen, para que também pessoas erreicht werden, sejam alcançadas, as quais não têm domínio da internet, as quais ou que nicht não so tão internet-affin sind. Aqui parece até, né? Veja só, vamos destrinchar esta frase aqui. Vou apagar o outro aqui. Para que também pessoas erreicht, é o verbo erreichen, tá? Erreichen, que é alcançar. Aqui está no passado perfeito, erreicht, tá? Seguido do verbo werden, se tornar, serem alcançadas, para que também alcancem pessoas, tá? Pessoas que die nicht não so internet-affin sind, que não têm muita familiaridade com a internet, tá? Para que as pessoas que não têm muita familiaridade com a internet sejam alcançadas, haben Noah und andere Hilfsverbände, ter Noah e outros grupos de ajuda, tá? Hilfsverbände é grupos de ajuda. Verbände, grupos de ajuda, onde Verbände nada mais é do que uma alternativa à palavra Gruppe em alemão, tá? Verbände, grupos, tá? Hilfsverbände. Haben Noah und andere Hilfsverbände, ter Noah e outros grupos de ajuda, auf ihren Internetseiten, em seus sites da internet, Vordrucke erstellt, produzido, colocados, formulários, tá? Vordrucke é formulários. Vordrucke, formulários, tá? E der Vordruck, o formulário, no gênero masculino, de Vordrucke, os formulários. Colocaram formulários nas suas páginas de internet. Helfer, pessoas que estão ajudando, können sie ausdrucken, tá? As pessoas que estão ajudando podem imprimi-los, können sie ausdrucken, podem imprimir esses formulários, tá? Aqui o verbo ausdrucken significa imprimir, tá? Können sie ausdrucken, podem imprimir esses formulários. Und mit ihrer Telefonnummer, e com o seu número de telefone. Und konkreten Hilfsangeboten ausfüllen. Então, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que estão ajudando podem imprimi-los, os formulários, e com o seu número de telefone. E informações concretas e ofertas concretas de ajuda, tá? Hilfsangeboten é ofertas de ajuda, tá? Hilfsangeboten, ofertas de ajuda, onde a palavra Angebote significa oferta, tá legal? Hilfe, ajuda, Angebote, oferta, Hilfsangeboten, ofertas de ajuda e ausfüllen, preencher. Vou colocar aqui, ausfüllen,
preencher, este verbo também ele poderia ter usado somente o verbo füllen, tá? Mas füllen é usado para preencher com algo de matéria, tá? Ausfüllen para preencher escrevendo. Tá legal? Ausfüllen, preencher, tá? Então as pessoas podem imprimir os formulários ali, preenchê-los, tá? Com o telefone e a oferta de ajuda e sair colocando no poste, né? Olha, faço compra para você, cuido da sua criança, leva o seu cachorro passear, né? Cagar, famoso levar o cachorro cagar fora de casa, esse tipo de coisa. Diese Formulare, estes formulários, kann man dann in Haus, podem então, tá? Podem então em casa, oder im Supermarkt aushängen, tá? Esses formulários podem ser colocados, tá? Pendurados na porta de casa ou no supermercado, oder alten Nachbarn, ou para vizinhos mais idosos, para vizinhos velhos, unter der Tür, sob a porta durchschieben, tá? Vamos estudar esta frase aqui com um pouco mais de detalhes, que eu já imagino que você tenha ficado com algumas dúvidas. Diese Formulare, estes formulários. Kann man, pode ou é possível, tá? Quando você vê o man sozinho significa ser, pode-se, tá? É possível. Diese Formulare kann man, esses formulários pode ou é possível fazer o que com esses formulários? Então, tá? In Haus oder in Supermarkt aushängen, pendurar, tá? O verbo aushängen no alemão é de pendurar, tá? No sentido de colocar na parede, colar algo na parede, tá? In Haus oder in Supermarkt aushängen. Oder, tá? E aqui, depois do oder, ele usa o dativo, tá? Primeiro ele está falando que você pode pendurar o formulário na casa ou no supermercado. Beleza, tá? Aí é uma ação, é uma frase no acusativo, tranquilo. Mas aqui ele usa o dativo, tá? Por quê? Quando ele começa alten Nachbarn, você vê que o alte, que é idosos, já no plural, ganhou a letra N. O Nachbarn tem a letra N no final, tá? O da alten Nachbarn, tá? Ou para vizinhos idosos. Para vizinhos idosos, é algo que está acontecendo o que vai acontecer, tá? Nós vamos ver o verbo ainda, é algo que ainda vai acontecer com os vizinhos idosos. Unter der Tür, sob a porta, tá? Lembrando que a palavrinha unter demanda dativo, tá? No alemão a palavra porta é de Tür, a porta, mas quando você tem unter, auf, indicando que algo está localizado acima ou abaixo, ele declina o artigo no dativo, então o die passa a ser der, tá? Unter der Tür, tá? Então, ou algo pode ser dado aos idosos, unter der Tür, durchschieben, tá? Ser passado para pessoas idosas, ser entregue às pessoas idosas por debaixo da porta. O verbo durchschieben significa entregar, no sentido de enfiar algo por debaixo da porta, tá? Schieben em alemão é empurrar e durch significa através, empurrar através de ou passar por debaixo da porta ou entregar por debaixo da porta aos idosos, para os idosos, né? Ou da alten Nachbarn, ou para pessoas, vizinhos idosos, unter der Tür, sob a porta, durchschieben, atravessar, entregar por debaixo da porta, tá? Eu vou agora reproduzir o áudio mais uma vez, depois que você estudou tudo, copiou tudo bonitinho aí em seu caderno, fez todas as anotações em alemão, com português na frente, não é mesmo? Você é um aluno aplicado. Então agora nós vamos reproduzir o áudio mais uma vez e você vai ver que você vai ouvir sons, palavras e expressões que você não pegou da primeira vez. Vamos ao áudio. Vamos voltar aqui o áudio. Aqui. DW Deutsch lernen mit dem Top-Thema Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise. Viele Menschen haben Angst vor Corona. Besonders alte und kranke Leute sollen das Haus nicht verlassen, denn sie gehören zur Risikogruppe. Doch sie sind nicht allein, denn überall entstehen Nachbarschaftshilfegruppen. Seien wir solidarisch.
Im Fernsehen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die junge Generation appelliert, in Zeiten der Corona-Krise Verantwortung für die Eltern und Großeltern, für Alte und Schwache zu übernehmen. Damit hat er vielen Jugendlichen aus dem Herzen gesprochen, auch dem 15-jährigen Noah Adler. Ich habe die Nachrichten verfolgt und da war für mich klar, da wird Hilfe gebraucht, sagt er. Noah ist kein Programmierer, sondern Schüler der 11. Klasse an einem Gymnasium in Berlin. Doch die Schulen sind wegen der Corona-Krise geschlossen und Noah hat mehr Freizeit. Also hat er Tag und Nacht getüftelt und die Webseite coronaport.net erstellt. Dort können Menschen aus Risikogruppen mit Leuten in Kontakt kommen, die ihre Hilfe anbieten. Inzwischen haben sich schon 800 Helfer aus Berlin bei coronaport.net angemeldet. Das zeigt, dass das Wort Nachbarschaftshilfe für viele Jugendliche keine leere Floskel ist. Auch in anderen deutschen Städten gibt es solche Nachbarschaftshilfegruppen. Sie bieten zum Beispiel Hilfe beim Einkaufen und bei der Kinderbetreuung an oder gehen mit Hunden Gassi. Damit auch Menschen erreicht werden, die nicht so internetaffin sind, haben Noah und andere Hilfsverbände auf ihren Internetseiten Vordrucke erstellt. Helfer können sie ausdrucken und mit ihrer Telefonnummer und konkreten Hilfsangeboten ausfüllen. Diese Formulare kann man dann im Haus oder im Supermarkt aushängen oder alten Nachbarn unter der Tür durchschieben. Eu vou deixar o link na descrição aqui desta aula para você baixar o PDF desta aula. O link direto, tá? Você não vai precisar cadastrar e-mail nem nada, você vai poder baixar o PDF desta aula para poder imprimir, tá? E eventualmente, se você não copiou na aula, preferir copiar ele no seu caderno depois com o guia de expressões, tá? Cada palavra que está em negrito aqui, que nós já trabalhamos ao longo da aula, tem aqui num guia, num pequeno glossário. Tá legal? Explicado em alemão. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Eu tentarei seguir aqui todos os dias entregando conteúdo de qualidade para você durante este período de quarentena, para que você aproveite o seu tempo para aprender algo de interessante, porque nós temos duas certezas, tá? Isso vai acabar em breve. Logo, logo já vai sair remédio e vacina para esta porcaria que está aí e vai acabar esse desespero, esse pânico. E outra certeza é que eu vou estar aqui produzindo conteúdo para que você preencha seu tempo com coisas úteis, ao invés de ficar desesperado lendo o pânico que a mídia tem espalhado, tá? Porque depois desse período você pode sair de repente aprendendo, sabendo de um novo idioma ou evoluir e crescer um pouco neste período, tá legal? De repente pode descobrir uma nova paixão por um novo idioma, seja lá o que for, tá legal? A gente se vê na próxima aula. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até mais!